Saudações aos amigos do canal Bah. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio de Calhendo e Esteves Advogados Associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. O telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, 00:30, seu compromisso aqui no canal 20520 da NET, com Pergunta e Resposta, com mais 6 reprises em horários alternativos. Canal Bah, que é transmitido para 19 municípios no Rio Grande do Sul, além, é claro, das nossas redes sociais e o site do nosso canal aqui na internet, que você, amigo telespectador, está acompanhando na telinha a partir deste momento aí nos caracteres que estão rodando para que você possa acompanhar também em qualquer parte do mundo. Hoje nós estamos gravando o nosso programa aqui diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill. E é com muita honra que hoje vamos entrevistar na edição a primeira mulher que presidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Fez história na Justiça Eleitoral Gaúcha e atualmente preside o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o IGAD. Estamos falando da doutora Elaine Macedo. Muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite, meu e do Kleber Moreira, e estar aqui conosco no Barranquinho para essa entrevista. Um pedido teu, Sagreira, e do Kleber é uma ordem para mim. E o prazer é todo meu de estar aqui. Pois, doutora Elaine, a senhora, como eu estava dizendo, fez história, né, na Justiça Eleitoral Gaúcha, sendo aí a primeira mulher a presidir a corte. Como foi esse desafio inicialmente? Bom, primeiro registrar que foi uma grande honra. Magistrada de carreira, me candidatei como determina o sistema de escolha dos membros do Tribunal de Justiça que compõem o Tribunal Regional Eleitoral, isto lá no ano de 2012, a uma das vagas para exatamente compor o Tribunal Regional Eleitoral. E com muita alegria fui eleita pelos meus pares para durante 2 anos compor como desembargadora do Tribunal de Justiça a cúpula maior do Tribunal Regional Eleitoral. 2012 foi a minha posse, no primeiro ano, 2012-2013, como vice-presidente e corregedora eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, e depois, na sequência, assumi então a presidência no período de 2013 a 2014. Foi certamente um dos períodos mais ricos da minha vida de magistrada, foram 32 anos na magistratura, e estes 2 últimos anos convivendo no Tribunal de Justiça e no TRE, né, eu tive a oportunidade realmente de participar de um dos tribunais mais significativos dentro do Brasil, que diz com a Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Ele é muito bem cotado, vamos dizer, né, pela excelência da sua administração e da condução das eleições e pelos seus julgados. E ser a primeira mulher a exercer o cargo de presidente da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul realmente foi uma honra inesquecível. Guardo com muito carinho, com muito respeito este período na história da minha vida. E na sua trajetória, a senhora sempre defendeu aí a participação efetiva da mulher na política, na administração, nos cargos públicos. Eu diria em todos os espaços decisionais. A mulher, no Brasil especificamente, ela corresponde a 52% da população. Percentual equivalente no corpo de eleitores, né? São 52% de eleitoras para 48% de eleitores. E, infelizmente, por uma questão histórica, a sua participação nos espaços decisionais, seja na política, seja nos órgãos de poder, né, ainda fica muito aquém deste percentual. Sou, sim, feminista, acho que, às vezes, essa palavra pode ser vista com maus olhos, pejorativa, mas na compreensão que eu tenho do feminismo, que é exatamente buscar a igualdade entre os seres, né, e a participação de todos na condução deste país, me parece que é, sim, uma bandeira que deve ser erguida por todos nós, não só mulheres, homens também. E após a sua aposentadoria como magistrada, um novo desafio, desta vez presidindo
o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, uma iniciativa inédita. Pois é, Sagreira, quando colegas que faz algum tempo que eu não vejo, perguntei como vai a aposentadoria, Elaine. Eu disse, olha aqui, eu posso ter me aposentado do tribunal, mas não me aposentei nem do trabalho nem da vida. Os desafios, eles têm que exatamente ser renovados para que nós também possamos nos sentir mais jovens, mais, vamos dizer assim, com capacidade de contribuir. Nossas vidas, elas são marcadas por ciclos, né? Eu entendi de me aposentar no ano de 2014, quando encerrei a minha gestão junto ao TRE, me aposentei junto ao Tribunal de Justiça, porque entendi que meu ciclo como magistrada havia se encerrado. Continuei, evidentemente, a atuar no âmbito do magistério. Este ano eu completo 30 anos de magistério. Mais precisamente, no dia 31 de julho, vou completar 30 anos de magistério e 52 anos de trabalho, somando todos os meus anos de trabalho nas minhas diversas atividades. E aí havia um novo desafio a ser, aliás, dois novos desafios, né? Um, exatamente, a questão do IGAD, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Tendo sido convidada por dois jovens advogados eleitoralistas, Lucas Lazari e José Tedesco, já na saída, no apagar das luzes da saída do TRE, formamos um grupo, né, e resolvemos, então, criar o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, que já tinha em alguns estados, às vezes com o nome de instituto, às vezes com o nome de academia, de associação, enfim, mas não tínhamos nada aqui no Rio Grande do Sul. E assim, no dia 9 de julho de 2015, constituímos como uma associação de direito civil sem fins lucrativos, apartidário, né, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, que presido já no segundo mandato. Presidi o primeiro mandato e fui reeleita para o segundo mandato. E agora, recentemente, fizemos o segundo Congresso de Direito Estadual do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, onde trouxemos palestrantes de todo o Brasil, né? Trouxemos uma constitucionalista de Belém, do Pará, trouxemos o ex-ministro do TSE de Brasília, ministro Henrique Neves, palestrante de São Paulo, a doutora Karina Kuff, especialista na área. Também fizemos painéis com pessoais aqui do Rio Grande do Sul, com a nossa prata da casa, como se costuma dizer, né? E tivemos a palestra de encerramento sobre eleições e corrupções com o procurador da República, Rodrigo Janot. Foi um congresso, graças a Deus, muito bem sucedido, muito elogiado por todos que participaram. No IGAD, quem pode participar, ingressar no Instituto? O Instituto é voltado para o estudo, o aperfeiçoamento e o debate do direito político. Então, seriam estudantes ou profissionais da área do direito e das ciências políticas, são bem-vindos como associados do IGAD. E tem parcerias aí com universidades, fundações? Sim, o IGAD, como ele se propõe exatamente a desenvolver o estudo do direito eleitoral, nós costumamos fazer parcerias com instituições de ensino ou universidades, ou instituições de ensino que promovam cursos de especialização, né, para realizarmos seminários, debates, enfim, que versem sobre questão do direito eleitoral. Para nós, isso é uma questão muito importante, porque, infelizmente, nós não temos no curso de Direito a cadeira, a disciplina de Direito Eleitoral. Exato. É uma coisa que eu não consigo entender. O Brasil, que vive uma democracia tão jovem, nós somos uma república centenária, mas a nossa república é de a nossa democracia, perdão, é de 1988 para cá. Tivemos algumas experiências democráticas anteriores, mas a nossa Carta Magna de 1988 é que realmente fundou a democracia no Brasil. Então, somos uma democracia jovem, temos tropeços, caímos, erramos, acertamos, como todo jovem, né? Mas a cidadania é uma cláusula constitucional inalienável, e acredito que o Brasil jamais vai renunciar a essa cláusula.
Agora, como é que nós, tendo os direitos fundamentais políticos, tendo no direito eleitoral a grande sustentação da democracia participativa e representativa, não temos uma disciplina de direito eleitoral nos cursos de direito? Isso é um absurdo que tem que ser corrigido. E é exatamente por essa situação que a gente se estimula a trabalhar com as instituições de ensino, procurando discutir as questões do direito eleitoral. O IGAD está sempre disposto a essas parcerias. Vamos falar agora sobre as eleições deste ano. Muita gente está falando que vai ser a eleição das fake news. A senhora também está preocupada com isso? De fato, as fake news, na verdade, não são uma novidade. Notícias falsas já são previstas no Código Eleitoral, que é de 1965. O grande problema das fake news são a sua propagação pelas mídias sociais, mídias eletrônicas, né, que chegamos neste momento da história da informática, vamos dizer assim, né, essas mídias, elas são as mais variadas, elas se expandem pelo mundo inteiro, né, e evidentemente que o uso de notícias falsas pelas redes sociais, elas vão ter um impacto ainda não bem identificado nas eleições brasileiras, né? Já em outros países há algumas experiências sobre isso, inclusive a famosa eleição da Hillary e do Trump, né, que teriam sofrido alterações em razão de notícias falsas lançadas pelas redes sociais. Não quero entrar na história dos Estados Unidos, até porque não sou expert deste assunto, né? Mas, de qualquer forma, isso preocupa, porque certamente essas eleições, até pelo muito curto espaço de tempo da campanha, isto foi um literal tiro no pé da lei eleitoral. As eleições, elas deveriam ter um tempo muito maior para as campanhas, porque é através das campanhas que o candidato dialoga com o eleitor, se faz conhecer. Então, este equívoco da nossa legislação, reduzindo para 45 dias de campanha, na televisão e na rádio, 35 dias. Muito pouco. Não há tempo suficiente para que os candidatos se façam conhecer. E as redes sociais, elas serão certamente muito utilizadas. E um dos problemas que existe é a questão dos WhatsApp, que não é considerado uma rede social, porque é considerado privado, né? Já ficou comprovado que, através do WhatsApp, é um dos mecanismos que mais se divulga notícias falsas. E não estou falando nem em eleição. Bota qualquer futebol. Lança uma notícia falsa de que um determinado jogador importante para um determinado time, no momento próximo ao desiderato da campanha futebolística, enfim, né, do campeonato futebolístico, lança uma notícia falsa sobre um jogador. Se esse jogador está no campeonato brasileiro ou no campeonato estadual, ele vai em breve, todo mundo vai ficar sabendo, e fica sabendo pelos WhatsApp, não precisa nem entrar no Facebook. E os WhatsApps, eles ficam fora do controle, porque é uma rede privada, não tem como controlar. Mas também tem os das redes sociais, evidentemente, né? A questão do Facebook e outras tantas redes sociais que tem. Vamos ter que fazer essa leitura, Sagreira, depois das eleições, depois de outubro de 2018, para fazer a medida exata do seu impacto no Brasil. Mas vai haver um impacto, sem dúvida. Teremos uma dificuldade para a fiscalização dessas redes sociais, né, doutora Elaine? Por causa da rapidez disso. E outra coisa, o que pode acontecer? O candidato sofre uma notícia falsa lançada lá no Facebook. Ele se socorre do judiciário, e o judiciário, isso são feitos com prazos bastante curtos, mas leva no mínimo aí umas 24 horas, às vezes até mais. Vem o comando judicial para retirar aquela notícia. Só que aquela notícia já foi replicada. E foi replicada em outros grupos, o Facebook vai retirar. Mas quando ela é replicada pelo WhatsApp, por exemplo, ela permanece sendo replicada. Então, assim, é querer enxugar gelo.
Exato. Gerente gosta de gelo. Então, o que a gente propõe, já que nós temos um curto espaço de tempo para discutir tudo isso? A contra-informação. A contra-informação implicaria em permitir que o candidato afetado usasse das mais diversas formas para ele mesmo, independentemente de comando judicial, trazer essa informação ao seu eleitorado. Nem sempre isso é fácil de fazer, obviamente, mas a notícia falsa você tem que combater com a notícia verdadeira. Então, nós vamos aprender muito com isso, sim. O Eric Pastores nos informa que temos mais 1 minuto e meio. Doutora Elaine, a questão envolvendo a legislação eleitoral, emissoras de rádio e televisão acham que a lei é muito rígida com as emissoras. Sua opinião? De um modo geral, a legislação eleitoral ela é muito sancionatória. É mais fácil dizer não pode do que pode. Isso vale para as emissoras de rádio, TV, vale para os jornais, vale para os candidatos, vale para os partidos. Há muitas sanções, há muitas restrições. Né? Penso que nós passamos de uma fase de talvez pouca legislação, pouco controle, pouca fiscalização, e agora estamos vivendo num excesso de fiscalização, num excesso de vedações e de sanções. O ideal seria se a gente encontrasse um meio termo. Né? Sua manifestação final aos telespectadores do canal BA. Um bom pleito em 2018, uma escolha muito racional do seu candidato. Por favor, não votem em branco, não votem nulo, esses votos são totalmente desconsiderados, eles não produzem nenhum efeito. Né? E vamos fazer das eleições de 2018 uma festa bonita, verde e amarela. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill. Vamos falar agora com a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Rosane Ramos. Tudo bem, doutora Rosane? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Pergunta e Resposta. Olá, Kleber. É um prazer estar falando com o programa Pergunta e Resposta, um pouquinho da história da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Pois é, fale para nós um pouco sobre a Caixa, como funciona. Bom, Kleber, a Caixa de Assistência está para a advocacia enquanto o braço assistencial do sistema OAB. Eu sempre costumo dizer que enquanto a Ordem dos Advogados do Brasil tem como missão primordial a defesa do Estado Democrático de Direito, da cidadania e das prerrogativas da advocacia, o papel da Caixa é o cuidado e o zelo para com a pessoa do advogado e seus dependentes. Então, nessa linha, nós temos inúmeros serviços e benefícios, convênios à disposição dos advogados gaúchos. Nós temos inúmeros convênios em todas as áreas de atuação, em todas as 106 subseções, aqui em Porto Alegre também, de modo a que o advogado os acessando, né, somando os descontos obtidos durante o ano, tenha o retorno do investimento que faz mediante pagamento da anuidade, né, da OAB-RS. E, inclusive, os nossos convênios todos têm abrangência nacional. Então, qualquer advogado que venha, né, cumprir suas tarefas, né, laborativas aqui no Rio Grande do Sul pode acessar nossos convênios também. Então, Rosane, quais são os principais benefícios e serviços da Caixa? Bom, nós temos os benefícios auxílio natalidade, né? As advogadas que tiveram no último ano, né, filhos, adotaram ou tiveram gravidez não levada a termo,
elas podem postular o auxílio natalidade junto à Caixa de Assistência. Nós também temos auxílio cirúrgico hospitalar, que só não cobre cirurgias estéticas, né? É um benefício que custeia parcialmente o desembolso que o advogado tem ao ter que ficar hospitalizado. Nós temos também o auxílio funeral e o auxílio especial. O auxílio especial é aquele que nós temos mais carinho, porque o advogado que está impossibilitado permanente ou temporariamente de exercer atividade laborativa em função de alguma enfermidade e que passa por inúmeras privações, né? Porque nós, advogados, o nosso salário são os nossos honorários, né? E esse advogado impedido de exercer a profissão, ele fica efetivamente sem renda. Então, a Caixa o socorre nesse momento. E também temos, além dos benefícios, os nossos serviços, né? Nós temos, em várias subseções, gabinetes odontológicos. Nós temos em várias subseções massoterapia, fisioterapia, loja do advogado, estações de trabalho, escritórios compartilhados, aqueles que o advogado que não tem escritório ou o advogado que está passando pela comarca, ele pode acessar esses escritórios para atender o seu cliente, né? Para conversar antes de uma audiência, as estações de trabalho para peticionar. Então, nós entendemos que a missão da Caixa, esse cuidado para com o advogado, também perpassa por condições, né, à altura da advocacia, condições de trabalho próprias para o exercício da profissão. Sedes, além dessa aqui, temos mais duas para o atendimento ao advogado? Aqui em Porto Alegre, nós temos aqui na Washington Luiz, o 3º, 4º e 5º andar. No 4º andar, nós temos o Centro Saúde, com serviços médicos, odontológicos, fisioterapeuta, psicologia, nutricionista. No Trend, na Manuelito Ornelas, 8º andar, nós temos toda a parte de estações de trabalho, 7 escritórios compartilhados em frente ao Foro Cível, onde o advogado pode confortavelmente atender o seu cliente. Nós temos o Centro de Inclusão Digital, que é uma sala equipada com os computadores, scanners, para a capacitação do advogado nas questões afetas ao processo eletrônico. E nós temos também fisioterapeuta, massoterapeuta e um psiquiatra, uma psicóloga. Também lá no Trend nós temos, a exemplo aqui do 3º andar, terceirizado uma cafeteria, né, para o advogado poder fazer lá o seu lanche. E no Trend nós temos uma estética, porque às vezes tu tens uma audiência às 2 da tarde, outras 5, não compensa voltar para o escritório, e a advogada ou advogado, nesse meio tempo, pode tirar um tempinho para cuidar de si mesmo. E na Andradas, no antigo prédio da OAB, nós temos também gabinetes odontológicos e um serviço de psiquiatria. Nós temos 2 regionais da Caixa de Assistência, né, com esse serviço que eu falei, que são os escritórios compartilhados, estações de trabalho, massoterapeuta, fisioterapeuta, gabinete odontológico e loja do advogado, uma em Bagé, na região fronteira, e outra na região da Serra, né, na minha Caxias do Sul, mas já esclareço que foi feito antes da minha gestão, não foi bairrismo, levar uma regional da Caixa para a minha cidade. E nós temos serviços próprios em São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande e outras cidades que agora não me vêm à mente. Certo. Doutora, para a Semana do Advogado que está próxima, tem alguma atividade já prevista pela Caixa? Na Semana do Advogado, nós temos, durante todo o mês do advogado, nós temos serviços, né, de saúde a preços diferenciados. A gente reduz a metade os preços que já são, em grande parte, subsidiados pela Caixa de Assistência, as consultas. Mas nós também temos a equipe móvel de saúde, que vai para as subseções, de acordo com as demandas de cada
cidade, oferecer os exames, né, orientações nutricionais, a massoterapia. E nós vamos ter no Dia do Advogado, né, a nossa tradicional feijoada, que esse ano vai ser a feijuca com samba, lá no galpão da OAB. E à noite nós teremos lá no Pepsi On Stage um show do Skank a preços extremamente módicos, porque nós corremos atrás de patrocínio para fazer uma grande festa junto com os colegas advogados, celebrando o nosso dia. Então, Rosane, como o advogado faz para adquirir os ingressos do dia 11? Tanto da feijoada, da nossa feijuca com samba, quanto o show do Skank, os ingressos estão disponíveis aqui na loja do advogado, na Washington Luiz 1110, terceiro andar, e também no Trend, né, na unidade Trend, lá na Manuelito Ornelas, oitavo andar, a preços módicos, né? Estamos no segundo lote do show, a R$40. Quando esgotar esse, o próximo lote vai ser a R$50. Então, vamos correr. Cada advogado tem direito, por número da OAB, a adquirir até 4 ingressos. Então, é uma festa que ele pode celebrar juntamente com a família. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no programa Pergunta-Resposta. Prazer contar com vocês, né? Se somando à grande família que é a Caixa de Assistência. E o nosso grande desafio, isso eu falo que foi nosso desafio nas 2 gestões e continua sendo, eu acho que ainda por várias outras que virão, é que o advogado efetivamente conheça a sua Caixa de Assistência e utilize os nossos serviços e benefícios. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Pergunta e Resposta. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, à 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Canal BA transmitido para 19 municípios no Rio Grande do Sul, além, é claro, você já sabe, telespectador, das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e ainda pelo site do nosso Canal BA. Sempre aqui estaremos entrevistando autoridades e personalidades aqui do nosso estado que fazem e acontecem, que promovem notícias e que são fonte de informação. Até a próxima!